E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aqui no nosso trabalho Corona Office, damos sequência à aula sobre trovadorismo. Na primeira parte, eu apresentei a contextualização histórica, ideológica, cultural, e agora nós vamos falar sobre a tipologia das cantigas, a classificação das cantigas, que é o que na prática pode ser mais importante para você resolver os exercícios. Tá? Eu vou fazer só algumas complementações à aula anterior, tá? Que eu deixei para essa aula realmente para poder equacionar melhor o tempo, não ficarem vídeos muito longos. Eu havia mencionado que as cantigas eram de tradição oral, o que significa eram compostas de improviso e muito raramente eram escritas por dificuldades técnicas, como eu tentei explicar. Dificuldades estas que só vão ser de fato superadas quando no século XV Gutenberg criar a prensa, e a partir daí nós vamos ter produção em série, em massa de livros, tá? Tudo caminhando muito lentamente, mas é por aí que vai. Como as cantigas então chegaram até nós? Isso é uma pergunta frequente. Chegaram graças aos cancioneiros. Os cancioneiros foram compostos ao longo do tempo a partir do momento em que a escrita manual se tornou mais acessível. Então tivemos nobres importantes como o rei Dom Dinis, que era um grande apaixonado por cantigas, e não só compunha várias cantigas, vários gêneros de cantiga, como também tinha uma memória prodigiosa, aprendeu muitas cantigas e as registrou no cancioneiro de Dom Dinis. Temos o cancioneiro da Ajuda, da Biblioteca da Ajuda, que fica em Lisboa, o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, o cancioneiro de Santa Maria, o cancioneiro da Vaticana, tá? Entre alguns outros. Mas é importante dizer que a prática das cantigas não se restringiu ao período que vai do século XII ao século XV, tá? Que é o período em que nós delimitamos o trovadorismo. Porque em cultura, eu falei isso para vocês desde que nós começamos a estudar literatura, em cultura nós não jogamos coisas fora, elas ficam guardadas na memória, umas mais utilizadas, outras menos. Tá? O ato de tomar um instrumento musical a partir de um arranjo e de uma provocação, compor um poema, compor um diálogo poemado, rimado, continuou. Então, na tradição ibérica, principalmente, os poetas seguiram fazendo isso, século XVI, século XVII. A gente vai ter o Cancioneiro de Garcia de Rezende, o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, que é de 1536. Tá? Mas não para por aí, isso avança, vem aqui para as colônias, tá? Brasil, e no Nordeste nós temos até hoje, século XXI, se você for Feira de Santana, por exemplo, você vai encontrar um mestre repentista tocando lá o seu acordeon e fazendo, mediante pagamento, versinhos improvisados, ok? As cantigas trovadorescas se dividem em dois grupos, como nós já vimos trabalhado, já vimos comentado aqui. As cantigas líricas, que falam de um sentimento amoroso, haverá diferença entre elas, entre esse sentimento amoroso para as cantigas líricas, e as cantigas satíricas, que representam o riso medieval. Um riso de deboche, um riso que ainda não é o riso crítico que nós vamos encontrar, por exemplo, em Gil Vicente, mas nos oferece um prenúncio interessante sobre o que ou como eram os hábitos, as picuinhas do cotidiano na Idade Média, ok? Então vamos começar com a tipologia. As cantigas líricas se dividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. As cantigas de amor são aquelas que têm eu lírico masculino, e aqui vamos fazer uma pequena pausa para esclarecer um ponto, tá? Eu lírico, o eu que está escritinho no poema, tá? É um eu textual, é um sujeito textual, ele só existe no texto. O eu de carne e osso, esse que está aqui, que é aquilo que os teóricos chamam de sujeito ontológico, é outra coisa, tá? Então, eu posso declamar para vocês aqui um poema de Florbela Espanca, e nesse poema eu encarno um eu feminino, tá?
Assim como uma mulher pode ler um poema de Drummond que fala de um eu masculino, funcionário público, com saudades de Itabira. Tá? Então, o sujeito de carne e osso não se confunde com o sujeito do texto. Tranquilo? Então, adiante. Temos o eu lírico masculino. É um homem que nutre um sentimento amoroso muito intenso, porém impossível de ser realizado. É um amor impossível. Porque a mulher amada é casada, é prometida a outro homem, é religiosa, né? De um nível da nobreza que é inalcançável a ele. Tá? E ele se refere a essa mulher frequentemente por Mia Senhor, tá? Como se o Mia, minha, tá? Fosse o determinante de gênero da palavra que vem na sequência. Tá? Isso é lá do galego português. Então, o Mia Senhor já é um indício de que nós estamos diante de uma cantiga de amor. Esse homem se coloca numa posição de vassalagem amorosa, né? Porque a mulher é a suzerana do seu coração e ele é o vassalo que se coloca ali aos seus pés. Essas cantigas circularam principalmente no ambiente palaciano, pelo menos no início, tá? Na fase áurea do trovadorismo. Então, elas vão ter um nível de linguagem mais sofisticado, vão ter um aprimoramento linguístico maior, ok? Em razão disso, nós não vamos observar paralelismos, repetições de versos, tá? Vamos perceber versos bem elaborados com um vocabulário bem elaborado. As cantigas de amigo, em contrapartida, são cantigas mais simples. Nelas, o eu lírico é feminino, tá? O poeta é masculino, sempre. Tá? A gente não vai ter protagonismo de mulher nas artes até mais ou menos o século XVII, com a comédia dell'arte italiana. Tá? Então, só para você ter uma noção, todas as peças de Shakespeare foram levadas ao palco com homens fazendo papéis femininos. Tá? Porque a atuação da mulher no meio da arte era mal vista. E depois que passou a ser aceita, continuou com uma certa reserva. Mas falaremos disso ao longo das aulas. Tá? Então, o trovador é homem, mas o eu lírico é feminino. Essas cantigas são, em geral, ambientadas num espaço mais popular, por isso são cantigas populares. E essa moça, esse eu lírico feminino, viveu um sentimento amoroso por um homem que partiu, ele foi embora. Tá? E a moça anseia pela volta dele. Então, ela lamenta com a mãe, ela lamenta com uma irmã, ela lamenta com uma amiga, essas saudades amorosas. Tá? Então, a moça vai e fica lá, por exemplo, em Vigo, né? Ondas do Mar de Vigo, uma cantiga de amigo muito conhecida. A moça fica observando o mar, esperando vir um navio que traga o seu amigo, que traga o seu amado de volta. Então aí um sentimento, mas não marcado pelo sofrimento, e sim pela saudade. Eu sei que para alguns de vocês, saudade é sofrimento, mas é diferente, não é? Ter saudade da impossibilidade, porque a saudade tem a expectativa do encontro, da possibilidade do encontro, enquanto o amor é impossível, né? Como o próprio nome diz, torna inviável, né? Que as pessoas possam ficar juntas. Essas cantigas de amigo têm uma estrutura mais popular e são, portanto, cantigas linguisticamente mais simples, marcadas por repetições, por refrões, por paralelismo, que são versos, né? Muito parecidos. Então, assim, ondas do mar de Vigo, tens notícia do meu amigo? E aí na outra estrofe, ondas do mar de Vigo, tens notícia do meu amado? Então muda uma palavra. Tá? Isso torna o texto mais simples, ok? Com isso a gente consegue resolver boa parte dos exercícios. As cantigas satíricas, tecnicamente são simples de se distinguir, mas os critérios que nós adotamos fazem com que o leitor de hoje fique meio confuso, mas do que não é? Por exemplo, o que é uma sátira direta, o que é uma sátira indireta? Eu vou tentar explicar aqui da maneira mais simples possível. As cantigas satíricas de escárnio, tá? Escárnio vem do verbo escarnecer.
Escarnecer poderia ser traduzido de uma forma mais simples como tirar um sarro, vai, por assim dizer. Então, escarnecer é fazer pouco, né? É fazer um comentário maldoso sobre outra pessoa. Então, nas cantigas de escárnio, nós temos uma linguagem levemente agressiva, mas sem marcas de palavrões, e temos ofensas em que não se menciona diretamente por nome ou referências, né? Por exemplo, o leiteiro, o padeiro, o ferreiro, porque essas referências na Idade Média seriam suficientes para identificar quem era a pessoa num vilarejo, por exemplo. Havia ali um ferreiro, então se falasse do ferreiro, todo mundo saberia que era dele. Tá? Então seria uma ofensa direta. Então, cantigas de escárnio, ofensa indireta, com uma linguagem menos vulgar. As cantigas de maldizer já fazem ofensas diretas, mencionando o nome ou mencionando algum tipo de característica que permitisse identificar a pessoa. E elas são, em geral, também mais agressivas e vulgares na linguagem. Essa é a parte que, para nós, é um tanto quanto complicada, porque a gente olha para essas cantigas e muitas vezes pensa, mas eu não vejo vulgaridade, né? O vocabulário não me parece vulgar, tá? E para a Idade Média era, tá? A gente está falando de um momento de grande controle ideológico da Igreja Católica, certo? Bom, meus caros, é isso. Deem uma olhada nos exercícios, tá? Lá vocês vão encontrar os tipos de cantiga, observem, tá? E vocês vão ter vídeos de resolução desses exercícios para que a gente possa, então, complementar essa aula. Tudo bem? Encontro vocês aqui para falar de humanismo. Aí vai ficar mais interessante. Teremos Gil Vicente e expandimos um pouco mais, ok? Grande abraço a todos. Força, resistência. Eu sei que não é fácil ficar nesse isolamento social, mas se a gente quiser sair dessa, é preciso, ok? Não minimize o tamanho do que nós estamos vivendo. Vai ser difícil, mas a gente passa por essa, ok? Grande abraço a todos.